Então, uma boa noite, né? Que a paz do Mestre Jesus fique com todos nós até o fim desta reunião. O Espiritismo, como ele vem numa época mais moderna, porque ele tem poucos anos, ainda foi no ano 1857 que ele aparece para a sociedade, então é novo. Então, naturalmente, ele trazia o seu conhecimento ali, essa parte científica, porque agora dava para ser discutido. Então, ele envereda por esse caminho de ciência, por isso que as religiões, que o Espiritismo também trabalha com o lado moral religioso muito forte, ela querendo ou não querendo, ela vai precisar se impor em cima. O conhecimento do Espiritismo vai ajudá-lo a entender e talvez até a tirar da sua moda alguns dogmas terríveis. A filosofia também ela vai desaguar nesse delta chamado Espiritismo, é questão de tempo. E a ciência, quem é que vai poder enfrentar as teses materialistas melhor do que o Espiritismo? Com certeza não tem. É um mundo imenso o estudo do Espiritismo. Então, um dos capítulos que o Espiritismo vai estudando, ele vai estudando a mente, as distonias da mente, ele vai fazendo isso muito bem, e nesse estudo das distonias da mente, a gente vai ver que tem um capítulo imenso sobre as doenças, as patologias dessas distonias. As psicoses, é um número grande de psicose que é estudado pela psiquiatria, pela psicologia, a psiquiatria principalmente estudando essas psicoses, é um número grande, mas eles não trazem a compreensão do espírito ainda para ir. Tem dificuldade de entender as psicoses, um esquizofrênico, sem trazer a compreensão do espírito, porque a razão está no espírito, a razão dessa doença, não a razão dele. Está no espírito, que é desequilíbrio do espírito, que ele está reencarnando e precisa, às vezes, exonerar alguma coisa que está armazenada lá no seu corpo causal ou no seu inconsciente passado. Mas é um capítulo imenso das psicoses, um capítulo imenso das neuroses, tem um bocado de neuroses que é estudada, mas, de novo, eles não trazem a compreensão do espírito. Lógico que muita coisa é dessa existência agora, mas precisa o conhecimento do espírito. Ou as personalidades psicopáticas, que também é outro capítulo que tem muitas personalidades que eles fazem estudo. Agora, nessas distonias, eu incluo a mediunidade como um caminho de autoesclarecimento do homem, da sociedade. A ciência vai precisar discutir isto. E para discutir mediunidade, ninguém fez isso melhor do que o Allan Kardec. Ele trouxe uma metodologia para poder entender. Você vê, ele tem um livro só sobre isso, livro dos médiuns, para fazer. É um mundo imenso que é essa mediunidade. A mediunidade é você entrar em contato com outros espíritos. Como é que você faz isso? Ou até mesmo com o seu mesmo, que eles chamam o animismo, essa comunicação anímica que é do espírito da própria pessoa, trazendo informações que cada um de nós, quantas informações tem armazenada lá no nosso inconsciente, lá, quantas informações. Cada um de nós, quem foi cada um aqui há 500 anos, há 1000, há 10 mil anos, é um universo imenso em cada um de nós. Então, esse capítulo da mediunidade abre um leque imenso de entendimento. Como é que o sujeito vê o espírito, como é que ele escuta, como é que ele sente, como é que ele faz a cura, como é que se materializa, qual é o mecanismo, como isso acontece, por onde vai passando esses fluidos, essa energia radiante, por onde vai passando. Tem um número grande de coisas, das doenças, para entender um mundo imenso que tem sobre isto.
Mas do estudo da mediunidade, você vai estudando desde uma obsessão simples, uma coisa mais complexa, uma fascinação, tem um número grande. Todos nós, como estamos mergulhados no meio, é como se fosse um oceano. Nós estamos aqui como se fosse peixe no oceano, nesse fluido cósmico universal, nós estamos mergulhados aí. E esse mergulho nosso, nós com o nosso pensamento, a nossa maneira de pensar, de desejar, a nossa vontade, nós criando uma atmosfera, uma aura em volta de nós. Nós vamos criando uma aura. E isso tem uma frequência, e essa frequência vai atrair tanto o espírito encarnado como desencarnado que estiver na mesma sintonia. Ele vai fazendo isto, vai entrando isto. Então, a mediunidade você vai estudando desde uma obsessão terrível, de jeito que já tem problema há 1000 anos. Você imagina, nós toda hora estamos entrando em contato com o espírito, a gente nem imagina a quantidade que diariamente entramos. Entramos porque a nossa frequência, a gente vai sempre entrar em alguém que tem uma frequência igual à nossa, tanto encarnado como desencarnado. Mas do estudo da mediunidade que você vai pegando, são coisas, às vezes, impressionantes. Eu lembro do Chico, ele contando que quando ele saiu de Pedro Leopoldo para Uberaba, ele mesmo contando que ele começou dá uma tontura, como se fosse uma labirintite, uma tontura, e mesmo assim ele começou a escutar voz, ele disse voz assim vindo, sem parar, ele disse aquilo estava me perturbando, e o Emmanuel dizia, tem calma que você daqui a pouco vai ficar bem, ele disse, é a frequência que está, mas você vai fazendo prece, e ele achava até que era o problema do olho dele, e ele foi no oftalmologista lá em Belo Horizonte, e aí ele diz, olha, se é do olho, a perturbação está tão grande que eu prefiro até, se o senhor achar por bem tirar o olho, pode tirar, porque eu quero melhorar. E o oftalmologista disse, não tem nada a ver com o olho, não. E o Emmanuel disse, é da sua mediunidade, que está sofrendo uma pequena mudança que vai precisar acomodar. Aí ele disse que ficou em Uberaba esse tempo, aí foi melhorou. Ele disse 80% dos espíritos, ele foi falando, eles foram entendendo. Ele disse, mas tinha uns 20% que não entendia, ficava. Ele disse, no fim da existência, ele de novo passa por aquele processo. Então a gente vê um médium como Chico Xavier, com uma proteção daquela, sofre umas influências dessa, imagine cada um de nós as influências que não sofre. Mas a minha intenção é chamar atenção no processo mediúnico que vai desde uma sensibilidade simples até uma mediunidade intensa, um mandato mediúnico que é uma coisa complexa. O sujeito tem um espírito que fica o tempo todo agora guiando ele, o tempo todo. Esse aí, que são poucos que pegam esse mandato mediúnico, ela é complexa, ele consegue fazer muita coisa, mas eu gostaria de chamar a atenção da maior mediunidade que já existiu aqui na Terra, que seria bom para a gente começar a entender isso, que é a mediunidade de Jesus, que é o ponto mais. Porque a mediunidade é assim, no processo de desenvolvimento nosso, nós vamos evoluindo, esse princípio inteligente vai se unindo com o princípio material e vai formando o perispírito e o corpo. Mas é um processo muito lento, porque imagina o perispírito e o corpo de um ser mais simples, lá de uma bactéria, de uma planta, de um animal, quando chega no homem já é mais complexo, é um processo imenso. Então nós vamos aprendendo a desenvolver os sentidos, esse sentido, o tato é o primeiro sentido, depois imagine o olfato, a visão, a audição, isso tudo custa muito tempo esse sentido. A mediunidade vem como um novo sentido, porque a mediunidade faz parte desse processo de evolução, porque todos são médios e todos terão certeza da mediunidade dele, porque a mediunidade dele vai nos obrigar o processo evolutivo. Por que vai obrigar? Porque você vai ter certeza que o espírito existe, um vê, escuta,
sabe que o espírito existe e, ao mesmo tempo, vai lhe obrigar a mudar, porque você sabe, se você não mudar, olha como é que você fica. Aí você vai ter certeza, olha, alguém que matou, como é que fica depois? Vai encontrar a pessoa que matou, o cara que suicida, como é que fica? Aí vai chegando um momento que ele vai tendo conhecimento que ele precisa, no seu problema mediúnico, ele começar a educar a mediunidade, ou seja, trabalhar esse lado moral, que é muito importante, o lado moral do médium, e importante o conhecimento dele. Então, todos vão mergulhar nisso, nessa direção. Então, alguns já começam a estudar, já começam a entender, estudar o fenômeno e melhorar moralmente. Quanto mais moralmente você melhora, maior a sua frequência para ir na direção de espíritos superiores. É assim que funciona. Então, todo médium tem condição de saber disso. Se ele não melhora moralmente, veja quem é que ele vai atrair para ele. Se ele anda tendo pensamento de vingança, de ódio, de querer matar, de querer roubar, violentar, olha a frequência que ele está entrando. Mas se ele tem pensamento de querer ajudar, de fraternidade, de melhorar, usa a força da oração, ele vai mudando a frequência dele, e a frequência dele vai indo na direção de espíritos superiores. Por isso que o Allan Kardec diz, conhece o médium pelo esforço que ele faz para o seu auto-melhoramento. Todos nós estamos aqui para trabalhar esse auto-melhoramento. Mas a mediunidade de Jesus é a mediunidade mais perfeita que tem. Então a gente tem que se mirar na mais perfeita para ver a caminhada que vamos fazer. Então Jesus, o jeito diz, mas como é que um sujeito ou um espírito vai entrar em contato com Jesus para jogar o pensamento em cima de Jesus, para ele captar e analisar e informar? Ninguém tem condição, Jesus é superior a todos eles, então não vai ter esse tipo de condição, desse tipo de mediunidade. Ele é superior. Jesus, assim, vocês sabem, eu pelo menos já falei, mas vocês já devem ter escutado muito, Jesus fez o planeta Terra, ele que coordenou a feitura do planeta Terra. Jesus coordenou a feitura da Lua, do primeira célula aqui na Terra, aqui foi Jesus. Então, todas as células vêm dessa primeira. Então, todas as células têm o magnetismo de Jesus. Por isso que o ser humano, ele vai ser atraído por Jesus querendo ou não querendo. Há uma força magnética que vai nessa direção de atrair para Jesus e sofrer a influência de Jesus. Não tem como a humanidade, com o correr do tempo, ela vai nessa direção. Então, se Jesus é a maior mediunidade, então Jesus é o médium de Deus. Foi assim que os espíritos disseram a Kardec, no livro A Gênese, ele fala isso. Jesus, por ser o espírito mais evoluído que nós temos consciência, por Jesus para estar numa frequência de espírito puro, mas de espírito crístico como ele, porque imagine, Jesus, ele mesmo conta que no momento daquelas pleiade de espíritos puros, quando ele foi escolhido para dirigir a formação da Terra, imagine o significado daquele. Jesus fez essa reunião. E o Emmanuel fala que a segunda reunião que os espíritos superiores reuniram ali junto com ele, aquela pleiade de espíritos que veio, para começar a formação da Terra. Faz uma prece ali, eles, para começar aquele trabalho. A segunda é quando ele vai reencarnar. Ele vai encarnar aqui na Terra, então imagine de novo aquela pleiade de espírito, o significado que isso tem. Então a mediunidade de Jesus, ele é a mediunidade, o médium de Deus. O Eurípides falava muito, o médium de Deus. Então era como se ele estivesse na frequência indo na direção de Deus. A maior frequência na direção de Deus é Jesus. Então Jesus tem todo tipo de mediunidade que o Allan Kardec ele faz uma classificação para os médios. Ele chama os médios de efeito físico e os médios de inteligência. Aí ele vai a mediunidade de inteligência. A mediunidade de efeito físico é como se fosse de uma materialização. Ninguém fazia isso melhor do que Jesus. É só imaginar, por exemplo, nas bodas de Canaã, Jesus transformando a água em vinho.
Olha, você diz, mas como é que vai poder fazer isso? O fenômeno, no fenômeno mediúnico, por exemplo, num passe, numa cura, o médium, ele faz, é como se ele fizesse uma pequena disjunção entre o corpo dele e o perispírito, uma pequena disjunção, e aí vai sair material que alguns chamam isso de energia radiante, de força radiante, que o William Crook usou esse termo, ectoplasma, que os metapsíquicos usaram esse termo, outros usam fluido magnético, energia vital, energia, vai ser a mesma coisa, o corpo etérico é tudo a mesma coisa. Como ele faz isso, e o Allan Kardec diz, ele sai como se fosse forças psíquica, elétrico-magnética, sai do corpo do médium, porque quando ele faz essa disjunção, ele pega a parte que está ligada ao seu corpo, que é essa parte psíquica, magnética, neuromagnética que ele tem, e parte que está no mundo espiritual. Então ele forma esse material, esse ectoplasma, que na realidade é matéria que vem da matéria primitiva, porque Deus é criador do princípio material, e o resto é co-criador. Então Jesus, imagina a cocriação, se nós somos co-criadores, imagina o que Jesus é capaz. Por exemplo, um planeta como a Terra, se fosse de Deus, ele seria eterno. Como ele não é eterno, quem criou são os co-criadores. Uma galáxia não é eterna, são os co-criadores que criaram. Uma lua não é eterna. O eterno é a matéria primitiva. Essa matéria primitiva é eterna, que é de Deus. Por isso que o sujeito, quando desencarna, parte dessa energia vital volta para o universo. Volta. Então, manipular isto, os espíritos sabem manipular. Eles manipulam com o pensamento e com o desejo. Então imagine a capacidade de manipular dessas forças, desse fluido magnético que Jesus tinha. Por isso que disse, ele faz a transformação, ele tem um efeito de materialização disso. Mas ele faz, não é só lá na transformando a água em vinho, que é uma lição belíssima das coisas de Jesus, é belíssima. Eu gosto de falar de Jesus e depois eu vou voltar de novo a falar, agora vou falar assim, misturando os 4 evangelhos, que fica mais fácil da gente entender. Então Jesus vai fazendo isto, mas você vê na multiplicação dos pães, Jesus fazendo isso também. Pega lá o que é que tem só até 5 peixes, 2 pães, traz aí, ele vai e faz a multiplicação. Tem outro episódio, essa multiplicação que as pessoas ficam abismadas, mas para ele que trabalha com essa força, né, para ele não é difícil fazer isto. Os espíritos aquele conseguem, você vê, eles fazem uma materialização, os espíritos materializam, tem várias reuniões mostrando isso, materializa uma garganta, ele materializa uma garganta, com as cordas vocais, tudo, eles materializam e faz o som sair, o som. Eles fazem isso, dá para fazer. Imagine com Jesus, ele fez, inclusive, esse som ele fez várias vezes. Quando ele vai chegando lá junto do João Batista, aparece esse som, dizendo que esse é o meu filho amado, tá? Aparece isso. Ele faz isso, materializa fácil. Ele tem essa capacidade desse médium, porque ele trabalha com o fluido cósmico universal, ele manipulando isto. Para ele que fez o planeta, para ele fazer essa manipulação, não é difícil. Mas você vai ver Jesus no Tabor, lá que mostra que ele aparece lá do Tabor, aparece o Moisés e o Elias. O Elias que se materializa lá, ao ponto que está lá, na reunião que está lá o Pedro, o Tiago e o João. Esses 3, eu fico observado em várias partes do Evangelho, você vai ver que Jesus, quando precisava de uma coisa de efeito físico forte, ele levava esses 3. Sempre ele levava, você vai ver em várias passagens, ele leva o Pedro, o João e o Tiago,
provavelmente eles deviam ser médios de capacidade, isso muito grande, que ele leva os três. Não só no Tabor, lá quando ele está também vai ser preso, ele leva os três lá para fazer oração com ele, que também, mas ele leva lá na filha de Jairo, quando ele vai curar a moça, que a menina disse que morreu lá, que é um processo que ele chama de ressuscitação da filha de Jairo, ele leva os três. Eles deviam ter capacidade de fazer. E o Elias é bem interessante, aí te dizer que no Tabor aparece o Elias, porque o próprio Jesus, ele chama atenção, e lá no Evangelho mostra, que o Elias é o mesmo João Batista. O Elias é o mesmo João Batista. E João Batista é hoje o aniversário, a festa de João Batista. São João, é a festa de São João, é para o João Batista. Então você veja, ele ali se materializa, aparece de tal forma que o próprio Pedro diz: mestre, quer que faça 3 cabanas aí para vocês? E ele disse para dizer isso depois que ele subisse, ou seja, depois da crucificação dele. Então você vai ver Jesus com essa capacidade de materialização, de efeito físico. Jesus andando sobre as águas, você vai ver ele andando sobre as águas. Olha que domínio ele tem lá do efeito físico dele fazer isso, andando sobre as águas, ele andando, o domínio que ele tem. Aqui, o episódio, até o Pedro pede para andar também, ele diz: vem, o Pedro vai, e o Pedro começa a se afundar e pede socorro. Ele pega o Pedro pela mão e diz: para quê, homem de pouca fé? Porque vacilou. Ele, na realidade, ele chama a atenção dessa importância da fé para o que você vai fazendo. Jesus chamava muito a atenção em cima disso, da importância, a certeza, porque a fé é você ter certeza. E nesses fenômenos espiritual, esse pensamento e essa vontade é muito importante para o fenômeno acontecer. A vontade e o pensamento, e o grau de evolução, porque realmente quanto mais evoluído o espírito, maior a capacidade tem dele manipular esse fluido, ele ser força co-criadora. Mas você vê Jesus ali andando, mas Jesus também lá nos barcos, que os pescadores estão lá e Jesus está dormindo, e eles ficam com medo de Jesus, do barco afundar, e chama Jesus, e Jesus diz: mas não temas, ou seja, é como se dissesse: enquanto eu estiver com vocês não têm que ter medo. Na hora que eu não estiver no barco de vocês tenham medo. Mas por isso que a gente precisa ter cuidado de, nas embarcações da vida, trazer sempre Jesus para o nosso barco, não deixar o nosso barco sem Jesus, porque se ele tiver, não precisa ele estar ali presente. Quem somos nós para ter Jesus junto de nós? Mas o magnetismo dele pode estar junto de nós, porque quando ele diz: quando 2 ou mais pessoas reúnem o meu nome, estarei presente, ele vai. Então ali, olha, mas a força ali dele levantar e mandar a tempestade parar aquelas ventanias, a tempestade, e obedece, se tu vês que fosse. Mas lembra, se ele fez o planeta, cada fenômeno desse da natureza tem espíritos por trás. Ninguém se engane, as marés têm espíritos, esses movimentos todos. Se tem, e ele é o comandante, ele dá ordem e vai ser obedecida imediatamente. Ele dá. Então as pessoas dizem: mas ele chega, lembra que Jesus tem muitos bilhões de anos na nossa frente, tem domínio sobre isso. Esse domínio que ele tem é muito grande. Até mesmo lá no processo já final dele, lá quando ele vai ser preso, crucificado, ele vê naquele processo, aparece, materializa um espírito angelical, e dá, assim que o Evangelho diz, que ele estava sangrando, da pele dele saía sangue, ele sabia o fenômeno que estava acontecendo ali e o significado daquilo. E aí diz que esse angelical dá uma substância para ele tomar. Substância, a gente sabe que eles fazem isso mesmo, é muito comum. Eles fazem isso na água nossa aqui. Eles manipulam a água. A água é um grande condutor de energia, condutor de fluidos. O condutor de fluidos da água é fantástico, o que ele faz. Nosso corpo, nossa célula, grande parte dela é água. Então ele tem uma possibilidade. Então Jesus tinha um domínio
sobre essas coisas físicas, uma mediunidade de coisa física imensa. E, ao mesmo tempo, a mediunidade de cura de Jesus é espantosa, porque quando normalmente o médium vai fazer cura, que nas reuniões no centro espírita tem reuniões de curas, e o médium vai fornecer o ectoplasma, vai fornecer essa força radiante, ele vai mas ele normalmente ele vai agir em cima da pessoa, mas se o defeito for físico muito forte, demora para ter o efeito, mas normalmente tem efeitos que é rápido. Por exemplo, é só uma perturbação que o espírito está causando, ele está deixando máculas do sujeito, está deixando miasma do fluido, do bacilo psicogênico em cima dele, ou com o pensamento da própria pessoa, ou influência dos outros. Ela melhora rápido, imediato, mas quando tem defeito é mais devagar a melhora. Mas Jesus tinha curas instantâneas. Você imagina Jesus, quantos processos de leproso Jesus curava imediatamente. Mas você vê que todas as curas de Jesus, ele sempre perguntava para a pessoa se a pessoa queria ser curado. Você quer? Ele perguntava se queria. Ele dizia que quer, então ele agia, mas ele sempre sabia que é muito importante a pessoa querer melhorar. Então a pessoa vem aqui tomar um passe, mas se ele não valoriza, acha que aquilo não tem valor, não é verdade, não é nada, ele tem dificuldade de agir, porque ele precisa querer para facilitar o trabalho. Você vê que Jesus perguntava se você quer. E naquele episódio daquela mulher da hemorragia, que vocês ouviram tantas vezes falar dela, que Jesus pega nele e ele diz, mas quem me pegou? Que as pessoas, mas como? Ele disse, é porque saiu virtudes de mim, ou seja, saiu essa matéria vital dele. Ele sabia que alguém tinha feito a solicitação através do pensamento, do desejo, da vontade, da fé. E ela conta e ele diz, vai, a tua fé te curou. Ou seja, capaz de fazer isso. Então ele tinha um domínio sobre isso, sabia inclusive que estava saindo dele o domínio que ele tinha. Então você veja que ele ia tendo um domínio nessas fases de efeito físico, quantas curas Jesus fazia. E estranho, às vezes, algumas botavam o dedo no ouvido da pessoa, na língua, nos olhos, misturar às vezes saliva com terra. Ele tinha um domínio imenso sobre isso. Mas quem fez o planeta Terra vai ter dificuldade de fazer isso? Não vai ter dificuldade, porque ele tinha o domínio. Mas ele está dizendo que qualquer um que for nessa direção também faz. Ou seja, as pessoas que vai na direção da bondade, treina cada vez mais na direção da bondade e tem fé, usa a força da oração, tem vontade, ele consegue êxitos impressionantes. Então a mediunidade de Jesus de efeito físico, ele tem muitos casos, é muito interessante para a gente vai vendo as curas dele. Imagine o ectoplasma saindo e fazia aquela cura imediatamente. No centro espírita a gente assiste isso. Imagina o que Jesus não era capaz de fazer. Agora, a mediunidade de efeitos inteligentes também de Jesus é impressionante, dele saber. Ela é impressionante. Ele saber que o Pedro, antes do galo cantar, ele ia negar 3 vezes. Olha a capacidade dele saber. Saber ali que o Judas ia trair. Ele chama a atenção. Saber lá que ele já estava na hora para ser crucificado. Ele vai sabendo. Ele vai sabendo os andamentos das coisas. Inclusive as pessoas quererem pegar, ele dizia, olha, não chegou ainda a hora, não chegou. Você imagina, por exemplo, Jesus vai em Nazaré, quando ele começa o trabalho dele, ele entra na sinagoga e fala, lê lá a passagem que chama atenção, dizendo, do Elias chamando a atenção,
de Jesus. Ele diz, hoje completou o trabalho, ele é o Messias. E eles acharam estranho isso e tentaram, o povo conterrâneo, foram jogar Jesus pelo precipício, subiu da montanha e Jesus subiu com eles. Só que quando chega lá em cima, Jesus desaparece, vai embora, e eles não viram, ele faz isso. Mas ele faz isso em alguns episódios. Tem lá no templo de Salomão, lá, que ele também desaparece. Tem lá passagens que ele vai desaparecer. Ele tinha domínio sobre isso, mas os espíritos fazem isso, ele desaparece. Os espíritos, numa frequência melhor, ele desaparece da vista dos outros, ele desaparece. Que ele entra noutra frequência, o sujeito não vê, não percebe. Ele está lá olhando e o sujeito não vê. Eles fazem isso porque é questão da frequência. Os espíritos sabem fazer essa frequência. Aqui os espíritos sabem fazer isso. Imagine Jesus. Então, no efeito de inteligência dos ensinamentos, Jesus deixa o Evangelho o maior código de ética da humanidade que deixa para todos nós. Então, a humanidade, ela vai precisar debruçar em cima das lições do Evangelho de Jesus. Vamos todos ter que debruçar. E debruçar, apesar das pessoas trazerem interpretações sobre os ensinamentos de Jesus, mas é perca de tempo, porque na realidade o ensinamento de Jesus, até quem quer alterar, tem pessoas que altera e Jesus diz, ai de que alterar um tio, porque o que é que o Emmanuel fala? O Emmanuel diz, olha, dizia assim para o Chico, a gente volta no passado, o Emmanuel diz que ele, o grupo de espírito ligado com ele, volta lá no passado e vê Jesus ensinando. Como Jesus ensinou. Imagina assim, o Sermão da Montanha, como é que foi? O problema da multiplicação dos pães, como é que foi? Cada um episódio lá do Lázaro, lá da ressurreição do Lázaro, do filho da viúva de Naim, ele tá lá vendo. Por que ele está vendo? Jesus está vendo que o cara não desencarnou, que o espírito ainda está ligado, por isso que ele faz isso. Que ele está lá no Evangelho, diz, eles apenas dormem, ele diz, apenas dormem. Ele sabia disso, porque ele está vendo. Se os espíritos aqui sabem disso, o Chico sabia disso, imagine. Eu lembro o Chico, lá numa reunião lá, que uma senhora estava para desencarnar lá, e o Chico pede, mano, ela vai desencarnar aqui no centro, vê se dá um jeito, porque fica ruim, vai ser escândalo ela desencarnar aqui. E o Emmanuel disse, não, nós já estamos providenciando isso, nós já ficamos atentos, estamos providenciando. Ele disse que ela saiu de lá da reunião, quando ela chegou na rodoviária, ela caiu lá na rodoviária, então ela já ia desencarnar. Então aí o Chico diz, é capaz de fazer isso? Claro que é capaz de fazer, sem dificuldade, tem várias passagens até mostrando como é que eles fazem. Então Jesus volta no passado e vê, porque vê como ele ensinou. Hoje, no telefone, você apaga e eles buscam nas nuvens que estão lá, informação, buscam nas nuvens, os homens fazem isto. Imagine aqueles ensinamentos de Jesus. Então, no futuro, as pessoas vão ver como Jesus ensinou. Não é Jesus que está ensinando, a imagem está lá, a imagem existe, não vai parar. É igual você entra na internet, se você quiser assistir um show do Frank Sinatra, você assiste o show do Frank Sinatra. Ele já desencarnou, já tem bastante tempo, e você assiste o show. Como tem vários artistas nossos que já desencarnaram, e você escuta, vê ele cantando ali, bem, a imagem aparecendo. Conta lá, filme feito há 50 anos, você vê lá o filme, o camarada, como se ele estivesse ainda aqui no nosso meio. Mas o Emmanuel disse que está lá. Então, no futuro, nós vamos ver cada cena daquela, como era aqui, como na verdade houve, como é que houve. Porque está lá, a gente põe a mão aqui, fica a impressão digital nossa. Você pode vir examinar, olha, aqui é fulano, aqui essa impressão é de fulano, sabe? Você faz, a mulher fica grávida hoje, você faz o DNA e sabe quem é o pai. Antigamente era só a palavra dela contra dele, ela dizia dele, ele dizia não é, nasce com a cara dele, mas ele negava que era dele. Agora o juiz não quer nem saber, manda fazer o DNA e pronto, e já sabe que é dele mesmo. Mas isso ninguém sabia lá atrás.
Então, esses ensinamentos de Jesus vai vir com tudo. Então, a mediunidade de Jesus é a mais perfeita, porque ele é médium de Deus. Então, o médium, ele vai trabalhando, ele vai evoluindo, até ele ter o mandato mediúnico, que é o mandato mediúnico, o André Luiz descreve na Ambrosina, numa médium, que ele mostra que ela era muito dedicada, e ela, como se dedicava depois de mais de 20 anos de trabalho, com muita dedicação, com muito amor, com muita prática, ele disse, ela ganha o mandato mediúnico. Ele diz, e ela tem uma sintonia com o mentor espiritual dele, que eu fiquei impressionado, que é como se tivesse um funil na cabeça dela. E aí passa diante dela uma tela. Então, cada pessoa que vem conversar, na tela projeta o passado, quem é a pessoa, para ver. Até a distância, ela tinha um domínio, e qualquer pessoa, para entrar em contato com ela, esse espírito, o Gabriel, que ele disse que era o mentor, ele tinha um controle sobre isto. Agora imagine Jesus, que, como ele diz, são milhares e milhares de seres angelicais ali em volta dele, num centro espírita assim comum. Você não imagina numa reunião dessa quantos espíritos tem? Agindo, trabalhando, ficando, você não imagina a quantidade. Agora imagine Jesus que vinha, que não era para falhar o trabalho dele, como é que isso daí, claro que a força é imensa, e ele vinha mostrar desde o início, desde o nascimento, ali misturado junto com os animais, com as plantas, com as pedras, com os homens, mostrando essa conexão que ele vai ter com essa força magnética das pessoas e a dele, mostrando, você imagine aqueles reis magos que vêm lá homenagear ele, aqueles cânticos que estão acontecendo ali do nascimento dele, imagine o som, as músicas, as coisas que estão acontecendo. Às vezes as pessoas não imaginam a força mediúnica. Eu lembro do Chico, ele, uma senhorinha que ele vai visitar, ela está para desencarnar, era uma pessoa boa também, dedicada, pessoa simples, mas amorosa, e ela, na dedicação, o Chico vai fazer uma prece para ela, ela já está desencarnando, e o Chico diz, presta atenção à música que estão tocando para você. Ele disse que todos que estavam no quarto começaram a ouvir a música do Roberto Carlos cantando Jesus Cristo, aquela música Jesus Cristo ali, ela desencarnando. Agora você imagine ela desencarnando a música de Jesus Cristo. Imagine como Humberto de Campos conta Jesus ali na cruz, o que tinha de músicas celestiais ali naquele instante para ele. As pessoas não imaginam a cena, a capacidade. Então a mediunidade de Jesus, que é a mais perfeita, porque ele é médium de Deus, é como se fosse a sintonia de Deus aqui para nós. Então, com a evolução, nós vamos entrando em contato com essa mediunidade, como eu falei, da Ambrosina, mas vai melhorando, até chegar um dia que nós vamos, dentro de nós mesmos, nós vamos trazer forças que estão ligadas com o magnetismo de Jesus, essa força. Então, o médium, cada vez, ele tem mais força nessa direção. Isso custa tempo, custa muito trabalho.